Ai, meu. Bom, depois a gente faz o próximo Exercício. completo, né? Bom, então determino aqui a deformação 2,63 por mil. Bom, o que eu preciso verificar aqui? A deformação da armadura comprimida, né, 263 por mil, é maior que a deformação EYD, que é a deformação máxima no regime elástico, já iniciando o escoamento, né? Que é 2,07 por mil para o aço CA50. Então, a tensão na armadura de compressão, nós vamos considerar como sendo a tensão de cálculo do aço, ou a resistência de cálculo do aço. Certo? Então, eu preciso checar essa condição de deformação da armadura para determinar que tensão que a gente vai trabalhar aqui. Bom, muito bem. Então, eu vou poder usar o FYD para calcular a área de aço da armadura de compressão. Bem, então aqui agora eu tenho que calcular o momento resistente, eu já tenho, o momento solicitante também. Tá? Só que, como o solicitante é maior que o resistente, eu vou ter aqui uma diferença, né? Um delta de variação desse momento entre o momento solicitante, né, e o momento resistente. Então, um menos o outro aqui. Isso aqui vai dar quanto? 1435. Quilonewton vezes centímetro. Bom, eu suponho que aqui tenha ficado bem claro, mas sim, o que acontece? Aqui nós temos um momento 12.334 quilonewton vezes centímetro, atuando na viga. Não suporta, porque o limite dela é 10.899 vezes centímetro. Então, tem uma parcela que precisa ser resistida pela armadura de compressão, que é 1.432, é isso mesmo? 1435, né? 35 quilonewton centímetro. Muito bem. Somando essas duas parcelas, equilibro aqui, né, a seção. Bom, sim. Então, aqui agora é só calcular a área de aço. Então, aqui. O AS', né, vai ser o delta MSD dividido pelo braço de alavanca, que é D menos D', vezes FYD. Certo? Sim. Então, aqui 1435 45 menos 5 vezes 43, 48. Deu 0,82, mas deixa eu fazer de novo aqui. 0,82, 82, mas deixa eu só...
Ver se eu não errei nada aqui, vezes 43. Vai dar uma área bem pequena mesmo. É isso mesmo, 0,82. 0,82. Ok. Zero 82. Mas zero. Oi? Deixa. Pode falar. Mas a armadura de compressão tem que respeitar aquela questão de mínimo da sessão Sim, lá, os sim. 0,15%, que eu acho que é pouco, isso aí não dá, porque a sessão é grande, né? É uma sessão de 15 por. Aqui uma barra de 3/8 já é quase que dá 0,78. 3/8 é qual? Eu não Não, de 1 cabeça oitavo, assim. 3/8 é 10 milímetros. 10 nossa, uma barra de 10 milímetros? Uma barra de 10 milímetros já é quase isso aqui. Tá, uma barra, mas aí a gente Isso. usa par, então. Porque uma barra é. Tá, uma barra de 10 milímetros. Não, mas exatamente, o raciocínio é esse. Calcula a área de aço, depois tem que fazer a verificação. Sim. Né? Bom, então agora a área de aço de flexão vai ser a área de aço aqui, ó, RSD, não é área vezes tensão, Sim. né? Vou fazer aqui no canto, ó. RSD é área vezes FYD, né? Como para resistir o RSD eu preciso dessas duas parcelas, então eu tenho uma área de aço calculada para esse momento e uma outra área de aço calculada para esse momento. Sim. Então vamos lá. Então aqui eu posso até pôr em evidência o FYD, né? E aqui a gente vai ter o momento resistente dividido pelo braço de alavanca, D menos 0,4 de X, mais o delta MSD dividido pelo braço de alavanca. Olhando aqui, bom, se o RSD é esse mais esse, por que eu já não posso somar os dois já de uma vez e calcular a área de aço? O braço de alavanca é diferente, né? Perfeito, exatamente. Exatamente esse é o ponto, porque a linha de ação de cada uma das forças do binário, se elas fossem coincidentes, tudo bem, você podia só somar. Sim. Mas não são, então eu não posso fazer essa somatória. Aqui, a área de aço, 1 sobre 43, 48. Momento resistente, 10.899. D, 45 menos 0,4 de 20,25 mais momento solicitante, né, o delta, 1.435, 45 menos 5. Isso vai ser igual a... Peraí, deixa eu... Tô fazendo por etapa aqui para não ter erro. É mais... Deu 7,61. É isso mesmo. 7,61. Então, é isso mesmo?
Isso mesmo, 7,61. Estou Ok. tentando ver aqui. Bom, então depois que a gente calculou a área de aço, a gente vai fazer a verificação da área de aço mínima, né? Uhum. 0,15% de BW vezes H, seção do concreto, né? Sim. Vai dar 0,0015? 0,0015, é isso mesmo. 15 vezes 50. Que dá 1,13 arredondado. 1,13. 13 centímetros quadrados. Isso. Aqui, ok. Né, maior que o AS mínimo. Agora aqui, não. Ok. Porque é menor que o AS Mínimo. Então, portanto, adota-se AS mínimo como armadura de compressão. E aí, Ok? daí daria 2 barras de 10 mesmo, para dar o mínimo. Sim, 2 barras de 10. ou 2 barras de 8 milímetros, É que 2 aproximadamente. barras de 8 dá 1,01 Então vai ter que ser duas de de 10, de 10. 10 mesmo, não tem jeito, que dá 0,78, né? Uhum. A 1,56. Vai ficar maior, mas Mas, não tem problema, né? Bom, aí a gente tem, vou aproveitar esse exercício, né? A gente tem que fazer o detalhamento. Eu vou fazer um detalhamento mais simplificado. o professor, Oi. deixa eu só. É só uma coisa. A gente sabe que a deformação última Ah, do concreto é 3,5, que a gente sim, estabelece aí. Mas tem como eu saber o quanto o concreto deformou? sim. É que eu não consegui, eu tentei elaborar isso esse tempo atrás aí, mas não estava conseguindo, eu estava chegando num resultado redundante, não Aqui, por fiquei exemplo, ó, esse exercício que a gente vai resolver, provavelmente na sexta-feira, hoje não vai dar tempo, certo. é exatamente isso. A gente vai calcular o momento resistente, o domínio de ruptura, as Certo. deformações do concreto, Ah, tá. as deformações da armadura e as tensões. Aqui a gente aproveita e já calcula a tensão da armadura comprimida, tracionada e do concreto. Beleza. Né? A gente já calcula tudo aqui. Aí já vai. Mas você vai ver, é bem tranquilo. Tá. É bem tranquilo. Né? Então aqui eu vou fazer o detalhamento da armadura. Detalhamento é determinar o número de barras, né? Sim. Mas eu não vou entrar num assunto agora, porque eu vou falar sobre isso mais detalhadamente para frente, mas eu já vou levantar aqui a bola para a gente já ir pensando. Bom, detalhar armadura, o que que é? É distribuir essa área de aço dentro da minha seção. Sim. Deixa eu aumentar isso aqui para poder desenhar melhor. Não. Aqui eu consigo. Então aqui a gente vai ter o estribo, que aí é um outro assunto que a gente vai falar depois, né? Calcular a armadura do estribo, calcular essa área de aço, né? E então aqui eu preciso saber quantas barras eu vou colocar na armadura de compressão e para a armadura de tração. A de compressão a gente já bate o olho, já meio que mata isso rapidamente aqui, né? Sim, é caso menor, né? Sim. Então aqui, né? Número de barras. Então vai ser o AS
fazer diferente aqui, tá? AS', área de aço, dividida pela área de aço de uma bitola. Aí você escolhe a bitola, tá? Nesse caso aqui, podemos escolher a bitola de 10 milímetros. E ela corresponde a uma área de aço para uma barra de 0,78 centímetros quadrados, certo? Então aqui nós vamos ter 1,13 dividido por 0,78. Vai dar 1, alguma coisa. Sim, dá 1,3. Dá 1,445, né? 1,45. 1,45. Eu vou aproximar para 2. Para 2. Né? Uhum. Então, 2 barras. 2 φ de 10. Ok. Então, aqui, armadura de compressão, 2 φ de 10 resolve o nosso problema. Área de aço tracionada. Mesma coisa. Número de barras. Vai ser a área de aço dividido pela área de aço de uma barra. Aí eu posso usar 3/8, meia polegada. Podemos até ver aqui, ó. Fala. Acho que até de 20 milímetros, né? Você está usando com 10? Com 10 vai dar... Não, acho que uma das possibilidades, não necessariamente. Vou colocar aqui mais de uma bitola. E 16. Que eu não... É 2,01, se eu não me engano. Aqui eu acho que é 1,25, não é? É 1,22. Deixa eu dar aqui no meu... Eu conferi aqui. Pode ser aproximação, mas dá... O da de 16 dá 2,01. 2,01. E a de 12,5 é 1,25 ao quadrado. É 1,20 alguma coisa. É 1,23. 1,23. Então, assim, muito grosso modo, né? 7 centímetros quadrados por 0,78 vai dar aqui 10 barras. Por 1,23 vai dar 6 barras, 5, né? Arredondando 6 aproximadamente. Uhum. E aqui por 2 vai dar 3 barras. 4 barras. 4 barras. Tá? Então, aí que depois pega, que a gente vai conversar mais para frente, a questão de espaçamento, né? Que você tem que ter o mínimo lá normativo. Eu vou fazer com essa bitola menor para que eu possa entrar nesse ponto que você citou, do espaçamento, vertical e horizontal, e um outro detalhe que isso influencia, né? Isso também influencia um outro aspecto. Quando eu tenho uma distribuição de armadura em mais de uma camada, o que vai acontecer? O meu D não é mais esse aqui. Certo. Quando eu tenho mais de uma camada, porque qual que se eu for definir a altura útil de uma viga, o que é a definição da altura útil? É a distância do CG da armadura até a fibra do concreto mais comprimida. Sim, certo. Então, se eu tenho uma barra, 2 barras aqui, é do CG da barra até lá em cima. É o D que nós usamos. Uhum. Se eu tiver 2 camadas, o CG não é mais na barra. Ela está entre as 2 camadas. Aí tem que achar o centro geométrico dela. Aí né? você acha o CG dessa distribuição de armadura, calcula o D, recalcula a viga, calcula a área de aço, verifica novamente, redistribui. Se, por exemplo, houver mudança, por exemplo, deu 10 barras, você calculou o CG,
Mudou o D, recalcula a área de aço, ao invés de 10 deu 11. Vai ter que recalcular. Você redistribui, calcula novamente o D, calcula a área de aço. Geralmente, 2 iterações são suficientes. No terceiro, né, a primeira, que é o que nós estamos fazendo, mais 2 é o suficiente. Geralmente, mais 2 é o suficiente, você já acha o D real. Porque o D real não necessariamente é esse que a gente está usando. Sim. Depende da quantidade de barras. Então, se eu usar barra de 16, 4. Bom, primeiro eu preciso saber se eu posso pôr essas 4 aqui dentro, né? Como é que eu vou fazer isso? Espaçamento. Tá? Então, vou tentar aqui ver se a gente consegue. Aqui assim. Bom, quando nós temos aqui uma armadura, nós temos que determinar o espaçamento. Então, esse espaçamento, ele é medido de face a face das barras, não é de eixo. Sim, certo. A gente tem um espaçamento vertical, também um espaçamento horizontal. Bom, como é que a gente vai calcular esses espaçamentos, né? A norma, ela define como que a gente deve determinar esses valores. Eu vou falar aqui, que é em função do tamanho do agregado, em função da bitola, né? Da armadura, ou 20 milímetros, tá certo? Então, aqui nós temos um espaçamento horizontal, um espaçamento vertical. Espaçamento vertical, né, é o maior valor dessas 3 condições, né? 0,5 da maior dimensão do agregado, né? O diâmetro da armadura longitudinal ou 20 milímetros. Tá? O espaçamento horizontal é a maior dessas, a maior dimensão, né? Aqui é 1,2, né, da maior dimensão do agregado. Então, por exemplo, se eu estiver usando brita, eu preciso saber que brita que eu vou usar no meu concreto. É brita 1, então a maior dimensão, 19 milímetros. Vou usar brita 1 e 2, então eu vou pegar a maior dimensão, que é brita 2, que é 25 milímetros. Certo? O diâmetro da armadura longitudinal ou 20 milímetros. O que for maior dessas 3 condições aqui também. É o que a gente usa para o espaçamento horizontal e vertical. Tá? Aí eu defino. Definir o espaçamento horizontal, né? Eu consigo definir quantas barras eu consigo colocar por camada. Sim. Porque eu nunca posso reduzir esse espaçamento. Ele pode ser maior, não tem problema. Tá? Ele não pode ser menor. Até vou abrir aqui. Que eu tenho aqui uma formulinha para a gente calcular o número de barras. Só que eu não lembro de cabeça, para ser bem sincero. Para calcular o número de barras? Calcular o número de barras.
Aqui. Aqui já tem a formulinha aqui mais prática. Qualquer coisa, eu tô com o meu Excel aberto aqui, a gente vai simulando. Eu tenho um Excel de barras aqui que me auxilia. Que na realidade, assim, precisa saber o número de barras por camada, né? Certo. Número de barras por camada. Então, tem essa questão, isso aí. Número de barras por camada. Então, N, ele vai ser o BW menos, né? Na verdade, acaba sendo 2 vezes, né? 2 vezes o cobrimento mais o diâmetro da armadura tracionada, que é o estribo, transversal, desculpa, mais o espaçamento horizontal, dividido pela bitola da armadura longitudinal mais o espaçamento horizontal. Então, essa formulinha aqui, ela já dá o número de barras por camada, certo? Lembrando que eu não posso reduzir o espaçamento horizontal. O vertical não vai interferir tanto, porque aí é a distância entre uma camada e outra, né? Então, só para a gente ver aqui, né, podemos usar até, por exemplo, barra de meia polegada, para esse exemplo aqui, tá? Certo. Aí aqui ficaria dividido por 23. Acho que um bug aí. Oi? Acho que deu algum... Parecia que você tinha sumido agora, mas foi rápido. Deu uma sumida aí na tela? Deu uma sumida na tela, né? Voltou. Ok. Então, aqui. 761, 1,23. Certo? Isso vai dar? Dá 6,18. 6,18. Então, nós vamos arredondar aqui para 7 barras. Que nada impede também da gente, mas isso aí... Nada impediria também da gente... Nada impediria da gente poder usar as 6 barras de 12,5 e uma de uma bitola menor também, né? Sei lá, uma mínima. Como assim? É porque assim, se deu 6,18 barras, 18 barras é uma fração dessa barra. Então, nada impediria da gente usar 6 barras de 12,5 e mais uma barra de, né? Um quarto, por exemplo, né? Não, fazer nada impediria. Então, 7 barras. Então, eu preciso, na verdade, de espaçamento horizontal. Certo. Se eu levar em conta brita 1, né? Então, ela tem uma dimensão máxima de 19 milímetros, tá? Certo. Então, vezes 1,2, acho que é 2,23, não é? Centímetros. Isso, não, peraí. 2,23. 1,9, que é a brita, vezes 1,2, dá 2,28. 28, pronto. 2,28. O diâmetro da barra, 12. Ou 1,25. Ou 2 centímetros. Então, portanto, né, o espaçamento horizontal, 2,28 centímetros. Para essa condição, né? Mas para todos esses casos aqui, vai dar 2,28. Sim. Porque 16 Eles são menores, a menos que eu comece a usar a barra aqui de 25, 1 polegada.
até 20 milímetros não supera. Então, o agregado acaba sendo, né, predominando aqui. Bom, e para saber, eu tenho 7 barras, eu tenho que colocar elas aqui embaixo, tenho que distribuir. Então, para a gente calcular o número de barras por camada, né, o BW é 15 menos 2 vezes o cobrimento, que nesse exercício é 5, né? 5. 5 não, o Não, delinha o 5 é o de linha. O 5 é o cobrimento delinha. a gente não sabe. Mas vamos dar uma estimada. Ele não fala, mas a gente vai... Pode usar 2 para... 5, acho que 3. Pode usar 3, né? 3. Vamos considerar aqui um cobrimento de 3. Cobrimento igual a 3. Armadura transversal, estribo, vamos colocar a menor diâmetro, 5 milímetros. Né? Uhum. Mais 2,28. Dividido por 0,20 mais 2,28. 3, 2, 7, mais 2,28 dividido por... Tá dando aqui 2,91. Caramba! 2,91 barras por Ou camada. seja, 3 não poderia, então teria que usar 2 só. Tecnicamente eu não posso usar 3, porque aí eu vou reduzir esse espaçamento. Caramba, ficou... Aí como a gente está trabalhando com 7, né? Daria... Não teria nem como... Porque daí iria subir muito, né? Na vertical... Então, você vai acabar... Nós vamos ter aqui 4 camadas. 4 camadas, nem dá. 4 camadas. O CG sobe muito, diminui o D, aí... Exatamente. Por uma viga pequena como essa... Eu fiz isso aqui mais para dar esse exemplo, a gente vai ver isso mais adiante, detalhadamente. Tá? Inicialmente a gente considerou o D' aqui. No D, né? O D. O D a partir do D', né? Considerando aqui, que é o 5 centímetros. Por quê? Inicialmente eu não sabia quantas barras eu ia precisar, considerei no CG de uma única camada. Só que agora o CG da armadura tá para cá em algum lugar. Uhum. Ainda mais que é mais assimétrico. Aqui. Hã? Ainda mais que é assimétrico, tá bem diferente mesmo, né? Exatamente. Né? Então, mas assim, nós vamos calcular a área de aço, aliás, o CG, deixa eu até pegar aqui mesmo, ó, é dessa região aqui. Uhum. Somente das barras longitudinais, estribo, concreto, não interessa. Certo. Tá? Tá certo? Então, a gente vai passar a ter um D real, né, a partir dessa... Também não sei se é o D real, eu vou fazer, como eu falei, a gente vai fazer mais de uma verificação até determinar o D real. Pode, numa segunda iteração, dê certo, mas geralmente 2 são suficientes. Mais 2, né? Na verdade, uma a gente já faz. Então, uma coisa é o D, que a gente acaba utilizando para poder resolver o exercício, senão a gente não sai do lugar, porque não tem como descobrir. Tem que dar o chute inicial, né? Tem que dar o chute inicial. Exatamente.
Que, na verdade, assim, é um chute já direcionado, né? A gente já Sim. sabe. Com o tempo também você vai pegando prática, você já sabe que... Ok? Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente, porque isso vai implicar num monte de outras coisas que a gente vai falar, né? Aí o efeito da fissuração, o que ela provoca na seção, né? A gente comentou isso lá naquelas aulas teóricas, mas agora a gente vai ver na prática como que isso daí funciona mesmo, tá? Na realidade, tá certo? Uhum. Tá? Mas só para a gente poder entender, não acaba aqui, Sim. tá? Eu tenho que detalhar, distribuir. Tenho mais de uma camada? Tudo bem, tá? Vou calcular, só para a gente poder, para ficar mais claro o que a gente está falando, para não ficar tão jogado no ar assim. Aliás, não é nem isso aqui. Isso aqui podia até... Deixa quieto aqui, ó. Aí nós vamos ter uma distância aqui, chamada de y barra, que é a coordenada do CG, coordenada vertical aqui do CG. Tá certo? Aqui, ó, que ela vai daqui até aqui, né? Certo. Y barra. Tá? Então, o novo, digamos assim, o novo de linha vai ser cobrimento mais armadura transversal mais Y barra. Certo. E o D real vai ser H, né, menos esse D' novo, a partir do Y barra. Calculou o D, faz todo o processo de novo, calcula tudo novamente, né? Calcula a área de aço, distribui, acha o número de barras. Verifica. Verificou, mudou, ao invés de 7, passou para 8, põe mais uma, calcula novamente o Y barra, calcula o D' e o D real. Calcula a armadura de novo, e aí vem, provavelmente, na terceira vez, já deve dar uma... Na verdade, a área de aço não dá igual. O que dá igual é o número de barras. Porque ao invés de 6,18, vai dar 6,56, por exemplo. Certo. Né? Que aproximadamente é o 7. Vai dar o 7 ainda. Tá. E aí, coincidindo, porque coincidir mesmo, não vai. Né? Tá certo? Sim, sim. Se eu conseguir... o que o senhor acha mais vantajoso, assim, né? De experiência, por exemplo? Eu trabalho com a bitola menor, igual a gente está trabalhando com a bitola menor. Sim. E jogo camadas, ou poderia partir para uma bitola, sei lá, de 25 milímetros, não sei se duas de 25, o que daria, deixa eu ver aqui. 25, 3 é alguma coisa. Vezes pi por 4. Opa. 4, acho que é 4 centímetros, né? Não, é que eu bati a mão aqui, acabei. 4,90. Nossa, duas já daria, né? Duas de 25 daria. Mas aí, vamos lá. Aí uma questão, acho que é de conhecimento mesmo. Duas de 25, eu estaria trabalhando com 9,81, estaria muito além do mínimo, né? Aí eu tô gastando aço na obra, né? Não só isso. Não só Quando isso. você aumenta... fissuração também. Quando você aumenta a quantidade de aço, você pode mudar o domínio de deformação, hein? Você pode passar do domínio 3 para o 4. Certo. Porque é o que a gente vai ver, não aqui nesse exercício. Eu tenho a área de aço e quero saber quanto ela resiste. Aí eu consigo determinar qual é o domínio que ela está. Tá. Né? Pode estar no domínio 4, pode estar no domínio 2, pode estar em qualquer domínio. Porque aí
são as características que a viga foi executada e essa é a área de aço que foi posta nela. Certo. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, para não pôr muito aço também, senão a gente se foge. Senão a gente... Então, às vezes não tem como fugir da segunda camada, né? Às vezes. Então, e aí é onde ocorre a maior parte dos erros de construção quando não se tem projeto. O que as pessoas pensam? Põe bastante aço, vai resistir. Não, eu pus muito aço e ela trinca. Claro, você jogou ela no domínio 4, o aço está sobrando, é claro que o concreto vai trincar, vai fissurar. Isso é inevitável. Entendeu? Começa aquela ruptura frágil, né? Começa a ficar... Exato. Ainda existe uma certa ductilidade, não é totalmente frágil. Certo. Mas ela rompe pelo esmagamento do concreto. Certo. No domínio 2 é o contrário. Ela é dúctil, mas a ruptura ocorre, o estado limite, pelo escoamento do aço. E no domínio 3 tem o equilíbrio. Nem mais o aço, nem mais o concreto. Trabalhando no domínio 3, inevitavelmente você está trabalhando economicamente também. Além de segurança, exato, você está trabalhando com economia, né? Exato. Porque quando você... pode falar. Não, pode concluir, aí eu pergunto. Porque quando você gasta mais material, mais concreto do que aço, ou mais aço do que concreto, que o necessário, você está mudando a sua seção. É isso que a grande maioria das pessoas não entende, inclusive muitos engenheiros. Certo. Quando você põe muito concreto, faz uma peça enorme com pouco aço, você está lá para o domínio 2, beirando 1. Quando você põe muito aço por uma viga menor, você está indo para o domínio 4, correndo o risco de ir para o 4A ou 5. Certo. Que aí é ruptura frágil. Né? Então, a quantidade de aço... E as pessoas pensam, eu pus muito aço, minha obra está reforçada. Não está. Não, né? Você só gastou e jogou dinheiro para derrubar. É porque daí você pensa, se fosse assim, construísse uma viga de aço. Faz em aço só, então, e pronto, acabou, né? Certo. Não, entendi. E pior que agora fugiu o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se você... Deixa eu pensar aqui. Agora acho que tá fugindo. Eu acho que teria alguma coisa a ver assim, se você percebe que a solução de disposição... Por exemplo, a gente tá com a viga... Vamos supor que a viga nem é de 50. Nem tem uma altura legal para você subir tanto o CG dela. Tá começando a linha neutra ficar muito baixa. Seria a hora de falar assim, não. Por exemplo, essa viga de 30 não vai passar, vai ficar entupida de aço estranho aqui. Vamos ter que aumentar ela para 40, para 50, né? Porque daí o que eu quero dizer com isso? O leigo ele vai pegar e falar assim, não, mas se você subir minha viga de 30 para 50, você está gastando mais concreto à toa na minha obra, por exemplo. Né? Mas não é uma questão de segurança, né? Às vezes a viga de 50 ela acaba sendo mais econômica, não só no efeito do desastre, mas às vezes no efeito mesmo de economia, né? Você não está entupindo ela de aço, de coisa. Mas o povo não tem essa percepção. E nem muitos engenheiros sabem por quê. Entendeu? Não sabe, né? Não. É dureza. Então aqui tem mais um detalhe para a gente fechar isso aqui. A norma ela diz o seguinte, que o Y barra ele tem que ser menor ou igual a 0,1 do H, da altura da viga, no máximo 10% da altura. Isso é interessante, você não sabia. Por quê? Pelo seguinte, aqui vai explicar para nós. Quando essa força de tração tem aqui a linha neutra, certo? Certo. Distribuição de tensões, está aqui. Essa distribuição de tensões vai até onde? O CG da armadura. Sim. Tá?
E por que ela não pode ultrapassar 10% da altura? Para garantir que a tensão provocada por essa força, né, em todas as barras seja uniforme. Certo. Se for maior que 10%, aí eu tenho que calcular a tensão nas barras, aí já vira uma trabalheira danada, né? Mas óbvio que em vigas correntes de obras comuns aí a gente não vai fazer isso, tá? Mas assim, se eu tiver uma quantidade de aço muito grande, muitas barras e tal, né? O que vai acontecer? À medida que se aproxima da linha neutra, a tensão diminui. Então, quanto mais camadas eu tiver, significa o seguinte, que a primeira camada ela está sujeita a uma tensão maior do que as barras superiores. E aí elas não estão trabalhando da mesma maneira. Entendi. Entendeu? Então, se a gente for parar para pensar, ó, a gente está trabalhando com 2,28 de espaçamento. Não, o vertical tá quanto? Agora fugiu aqui. O vertical acho que deu 2, né? Aqui Deu é 0,5, vai dar 19 por dar 9, 18, 9,5. Vai dar 20. O vertical vai dar 2. Então, se a gente está trabalhando com 2 centímetros, se a gente não pode subir mais que 5 centímetros, que seria os 10% da barra, terceira camada já estaria arriscado. Não, veja, o Y barra não pode ser maior. Ele conta não, tá a partir certo, daqui, entendi. ó. Não. Y barra ainda é o CG, tá certo, ainda não. Tá. Isso aí teria que fazer o cálculo. Comprimento e mais o estribo. Tá. Não, mas o que eu quero dizer é que. Não, mas aí tá certo. É que eu tava pensando, eu não tava pensando na parte do cobrimento, no estribo nem nada, mas é que eu tava pensando assim, se de uma camada para outra a gente já tem duas camadas, terceira camada já daria 4. Na quarta camada já. 4 mais a bitola. Mais as bitolas, então já estaria meio. Só que ainda você tem que considerar que isso é o centro ainda, não? Então tá. Então daria sim uma quantidade de camadas até que considerável mesmo. Entendi. Entendeu? Né? Certo. Tá? Então, por exemplo, se o CG está aqui, significa que essa resultante de tração ela está nesse CG. Então, ela tá tensionando todas as barras igualmente. Sim. Tá? É isso que eu preciso garantir. Então, agora, quanto maior o Y barra acima, ou seja, ele tem que ser 5 centímetros nesse caso, a partir do estribo. Sim. Aliás, da face dessa bitola para cima, né? O estribo, na verdade, ele está passando aqui embaixo, né? Sim. Se a gente for... Não sei se dá para ver aqui. O estribo estaria passando aqui. Sim, certo. Tá certo? Então, o Y barra ele conta a partir desse ponto de contato da armadura de flexão e da armadura de tração. Tudo bem? Tudo. Tô tentando imaginar assim. Bom, se a norma existe é porque já. Aquilo nada existe porque por acaso, né? Alguma coisa já. Alguém um dia falou, eu preciso construir dessa forma. Então vamos fazer uma norma para poder limitar isso. Tô pensando aqui numa situação, uma viga com tanta camada assim. Porque ia ser difícil, né? A gente verificar. Pelo menos eu que verifico, não trabalho tanto com essa área. Muitas camadas, né? Então, Eu já vi até engenheiro, só para você ter ideia, eu já vi até engenheiro falar assim, não faça a segunda camada, não dá certo, não sei o quê. Eu falei, mas tem como você fazer, pessoal, você saber calcular e buscar literatura, né? Por que você vai fugir do negócio se ele é permitido? Então, é tipo assim, eu não sei fazer, então vai desse jeito mesmo. É tipo isso.
porque isso não existe. Não faça. Ué, mas tem norma. Exato. Quer dizer, não é proibido, né? Se tivesse na norma escrito proibido fazer segunda camada, tudo bem. Mas é interessante, eu acho que não é usual, né? O pessoal chegar nessa disposição. Olha, depende muito, viu? Depende É, muito. Mas, por exemplo, a gente vai fazer um exemplo mais para frente de uma viga de uma ponte, né? certo. E é uma viga que tem lá 2,20 m de altura, seção em T, então você vai ter muito ferro lá dentro. 30 centímetros de largura, de BW, Tá. vai ter bastante armadura com bitolas grandes, né? Aí esse conceito todo que eu estou explicando aqui, a gente vai aplicar lá. Que Entendi. aí fica mais palpável, talvez, né? Porque daí já é uma, Hum, né, viga de ponte, solicitação lá em cima, né? sim. Certo. Tudo bem? Tudo Beleza. bem? Tudo bem, Camila? Boa noite. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Tudo. Roberto. Boa noite. Ai, professor, desculpa o atraso, eu tive um imprevisto no trabalho, começando essa semana, então foi corrido. Mas pelo menos dá um tempinho para conseguir dar aula. Não, tranquilo. Você está trabalhando em obra? Na verdade, estou trabalhando no Leroy Merlin. E aí eu comecei essa semana, então aquela de integração, aí sempre tem um imprevisto, né? Sim. E aí até começar o horário. Então, hoje eu, infelizmente, entrei em atraso, mas depois eu vejo, né, no portal. Eu não sei se o material da aula passada, o material da primeira aula, das outras aulas, já estão lá no portal do aluno. Tá? Já disponibilizei tudo lá. Eu só preciso confirmar com o Janderson se ele já disponibilizou os vídeos das aulas para vocês. Ah, sim. Né? Bom, então, mas hoje aqui nós começamos fazendo esse exercício, né? Que infelizmente eu dei uma comida de bola, eu me esqueci de começar a gravar logo no começo, mas depois eu lembrei, tá? Então essa primeira parte aqui não vai aparecer, eu acho que não vai aparecer a partir daqui, se eu não me engano. Eu acredito que Mas né? Mas como a gente vai fazer vários exercícios, então não vai haver nenhum prejuízo, porque a gente vai repetir esse processo mais de uma vez, tá bom? Ah, não, sem problema. Aí essa aula o senhor está postando tipo PDF no portal? Sim, sim. Vocês têm aberto lá? Eu abri da última aula que a gente teve, eu abri. Só a semana passada que eu realmente não. Deixa eu só ver aqui. Opa. Vou até abrir aqui para ver se uma novidade. Eu tenho tanto portal de aluno, de matéria que... Nossa De Deus. faculdade. Eu tenho uma do doutorado, tenho uma da USP que eu faço curso lá, tenho uma da Anguera, uma da Unesp e outra daqui. Nossa Deus do céu. Onde é que tá? Ah, tá aqui. Tem um materialzinho que sim. Eu coloquei aqui, ó, estrutura de concreto armado. Então, tudo aquilo Isso. que eu passei tá aqui nesse tópico, tá? Isso aqui Certo. é um material mais antigo, né? Esse aqui é da outra turma. Eu não sei se eles enviaram, depois eu vou olhar. Eu acho que o Janderson não colocou os vídeos, pelo menos não estou vendo aqui, mas eu vou conversar com ele, eu vou pedir para ele ver isso aqui para nós, deixar atualizado lá.
fechar aqui, senão muita coisa pendurada. Muito bem. Então, vamos dar continuidade. Vou fazer o segundo exercício. O segundo exercício, eu não vou entrar em tantos detalhes quanto esse, porque ele praticamente bem parecido, muda só o FCK e o momento fletor, né? Tá certo? E aí a gente vai calcular, né, a mesma coisa, calcular as armaduras, né, e a máxima deformação de compressão do concreto. Então, isso aqui a gente vai fazer aqui. Os outros dados são os mesmos do primeiro exercício, exceto o FCK e o momento, tá? A geometria é exatamente a mesma. É essa daqui. Vou pôr lá. É a mesma geometria, tá certo? Então, aqui com um momento fletor bem menor e com eu aumentei a resistência e o momento fletor é menor, tá? Então, aqui a chance de dar armadura dupla já é um pouco mais difícil, tá certo? Mas a gente vai seguir o mesmo processo que nós fizemos aqui, tá? Então, primeiro passo, calcular o momento solicitante. Que vai ser 4.500 kN vezes centímetro, vezes o gama F, coeficiente de ponderação, que é 1,4. Tá? Isso vai dar aqui 6.300 kN vezes centímetro. O FCD aqui vai mudar, porque mudou também o FCK. O FCD, né, como eu já até tinha comentado com o Roberto, Camila, então aqui eu recomendo usar tudo quilonewton centímetro, mantém uma unidade de medida só para comprimento, outra para força e para área, né, centímetro quadrado, e aí você segue que a resposta já sai em centímetro quadrado, a gente manipula muito menos unidades de medida, a chance de errar também é bem menor. Tá, então, FCK, né, 25 MPa para quilonewton centímetro quadrado, divide por 10. Né? Então, aqui 2,5 quilonewton centímetro quadrado, dividido pelo gama S, que é 1,4. Né? 2,5 por 1,4, 1,785 quilonewton centímetro quadrado. O FYD, eu vou repetir aqui, é a resistência do aço, mas a classe de resistência do aço é a 50, já indica que 50 é em quilonewton centímetro quadrado. Então, 50 dividido pelo gama S, 1,15, vai dar 43, 48 quilonewton centímetro quadrado. Okay? Também nós vamos verificar aqui os domínios de deformação, né, os limites dos domínios de deformação, tá? A gente vai fazer a gente não vai simplesmente calcular a armadura. A gente vai, além de calcular a armadura, analisar o que está acontecendo com essa viga, com essa seção, em termos de deformações, tá certo? Do comportamento dessa estrutura, porque o objetivo é manter ela dentro de um comportamento dúctil, né? Que ela tenha capacidade de deformação sem entrar em colapso, né? Então, o limite domínio de 2 para 3,
é 0,259 vezes D. O D é 45. Na verdade, vai dar os mesmos valores que a gente já calculou aqui, ó. Tá? Esses dois aqui são exatamente iguais. Eu vou até copiá-los, só para a gente ganhar tempo aqui. Tá? Aqui, nós vamos calcular primeiro o momento resistente da seção. Tá certo? Como mudou o FCK, detalhe, o momento resistente da seção, ele vai ser calculado com base no X-limite, né? O X-limite, 0,45 de D, também é igual ao valor do exercício anterior, vou colocar aqui que a gente ganha tempo, certo? Mas o X-limite não significa que é armadura dupla. Eu estou calculando o momento resistente, é o quanto aquela seção suporta, né? Então aqui vai 0,68 BW vezes X limite vezes FCD, né, vezes D menos 0,4 do X limite. Ok? Então, MSD barra 0,68, 15, 20,25, 1,785, 45, 0,4 vezes 20,25. Né? Aí, quanto que dá aqui, Roberto? Você consegue fazer para nós, por favor? Estou me atrapalhando aqui, peraí. Dá 13.605 para arredondar. 13.605 para arredondar. Não vai fugir muito do... Não, fugiu bem. O outro, não, o outro deu 12, né? Não, o outro deu 10. Momento resistente deu 10. Não, o outro deu 10, tá certo, tá certo. 12 era solicitação. É porque a gente está falando de... um FCD de 0,43 para um 0,79. Tá. Foi razoavelmente aí. Então, o momento solicitante é resistente. Querendo ou não, a classe de concreto contribui, né? Aqui vezes centímetro. Então, eu vou comparar o momento resistente com o momento solicitante, que é menor, né? Momento solicitante, 6.300, é menor que o momento resistente. Quilonewton centímetro. Portanto, armadura simples. Momento solicitante menor que o momento resistente, armadura simples. Maior, armadura dupla. Certo? Aí sim, agora eu vou calcular o X. Vou calcular a linha neutra. Aí a linha neutra vai ser... Vou calcular por essa equação aqui, vezes D, né? Menos a raiz de 1 menos momento solicitante, né? 0,425 vezes BW,
vezes D ao quadrado vezes FCD. Então, substituindo aqui os valores. 45. 1 menos. Momento solicitante, 6.300 de cálculo, né? 0,425 vezes 15, que é o BW, vezes 45 ao quadrado, vezes 1,785. Dá 8,28. 8,28? Isso, arredondando para cima. 8,28 centímetros. Tá certo? Então, com o X, né? Com o X aqui. Tá abaixo, abaixo do domínio 2. Tá no domínio 2, né? Domínio 2. Domínio 2. Então, aqui, X. Então, quer dizer que para otimizar, a gente poderia já pensar... Não é o objetivo do exercício, mas eu poderia já pensar em diminuir a seção da viga, né? Diminuir a altura nela, né? Sim. Significa que ela... Bom, pelo próprio momento resistente, você já pode ver aqui, né? Se você for ver em termos de taxa de eficiência, né? Dividir a resistência pela solicitação, que seria aquela conta simples de fator de segurança. Né? Tá dando 0,46, se você dividiu... Não, 13.605 por 6.300. 605 por 6.300. 2,16. 2,16. Significa que está 116% acima da solicitação. Ela resiste 116% do TEND, né? Ah, sim. Tá com fator de segurança, entendi. Então, significa que a resistência está 116% acima da solicitação. Sim. Uma solução seria ou usar um concreto com uma resistência menor, ou diminuir a seção. Uma viga de 15 por 40, por exemplo. Certo. 15 por 30, né? Certo. Tá certo? Uhum. Aí, ou seja, por que você está no domínio 2 aqui? Não é só por conta das questões de aço ou posição da linha neutra. Você tem uma solicitação muito pequena para o tamanho da viga. Sim. Então, assim, é uma viga que estaria superdimensionada. Tá gastando aí. Tudo bem que você vai calcular a quantidade de aço para esse momento, né? E agora que eu achei o X, eu calculo a área de aço. Sim. Tá certo? Calculo a área de aço. Aqui da minha seção. Que é direto. Né? Área de aço é o momento solicitante de cálculo dividido pelo FYD vezes o braço de alavanca. Uhum. Que é o D menos 0,4 do X. Aqui 6.300. Porque a área de aço, ela vai mudar ligeiramente se você mexer na altura, a carga não muda. Vamos considerar. Tensão do aço não muda. Mas se você mexer na altura da viga, essa relação muda, o braço de alavanca muda. Sim. Ele vai ser menor, então você vai ter uma área de aço um pouco maior. Maior, sim. Aí, no caso, a gente está com uma área de aço de 3,48. Então, só que aí a gente vai equilibrar mais essa seção, levando ela para o domínio 3. Que não é o caso aqui. Aqui ela está no domínio
2. 8,28. Quanto que você falou que deu? 3,48. Aqui, área de aço. 3, centímetro quadrado. Ok. Tá, só que ele pede aqui também a deformação do concreto, né? Qual que é a deformação do concreto? Sim. Por quê? Apesar que no domínio 2, né, a ruptura vai acontecer pelo escoamento da armadura, porque o aço já está lá em 10 por mil, no final do patamar de escoamento. Tá certo? Então, por isso que se você levar para o domínio 2, essa área de aço aumenta, porque você traz ela novamente por uma deformação limite lá no início do patamar de escoamento, dentro do regime elástico. Entendeu? Por isso que ela aumenta. Então, aqui seria uma seção subarmada no domínio 2. Domínio 4, eu tenho uma seção superarmada. Eu tenho mais aço do que... Não é que o necessário. Vamos considerar necessário em função da condição ideal, que é o 0,45 de D, domínio 3. Quando a gente fala em domínio 2 ou 4, nós estamos fora, né? Totalmente fora. Aí um dos materiais está trabalhando mais do que o outro. Está em desequilíbrio, né? Exato. Bom, analisando agora a deformação do concreto, podemos até fazer essa análise, né? Depois, mexendo, alterando aqui essa altura, por exemplo, deixando com 40, né? Aí basta ver, basta substituir, né? Se é 40, vai dar 35 aqui de D. Sim. E só recalcular isso aqui com 35, você tem um momento resistente. Bom, mas aí vamos ver isso depois. Então, aqui nós temos a armadura, né? Vou marcar aqui linha neutra. Linha neutra está lá em cima. Então, aqui o diagrama de deformações, né? Então, como ele está no domínio 2, a deformação do aço está em 10 por mil. Tá? Eu não sei qual é a deformação do concreto aqui. Tá certo? Mas aqui nós já temos a posição do X. E aqui o D, né? O D também eu preciso marcar aqui. Então, aqui é o X, 8,28. Aqui é o D, que é 45. Tá certo? Então, a deformação do concreto está para X, que é 8,28. Assim como, para essa relação toda, né, incluindo aqui, eu somo essa deformação com a deformação do concreto
e eu tenho aqui o comprimento total, né? Então, deformação do concreto mais deformação do aço por 45, que é o D, tá certo? Então, aqui nós vamos ter, passa esse para cá, esse para lá, né? 45 YC mais 8,28 de formação do concreto mais 0,01, tá? Aqui vou fazer a distributiva, né? Então, 45 YC, 8,28 YC, mais 8,28, vezes 0,01, vai dar 0,0828. Vou passar isso para cá, né? Vou subtrair. Então, 45 menos 8,28 igual a 0,0828. Subtraindo aqui, YC vai ser igual a 0,0828. Então, 45 menos 8,28 vai dar... Dá 36,72. É, isso aí. Aí, dividindo, fazendo essa operação... 2,25 por mil. Tá, 2,25 por mil já, né? Já. Certo? Então, essa é a deformação do concreto para essa viga nessas condições. Ah, certo. Significa o quê? Menor que 3,5 por mil, ok. Então, não é porque a gente calculou a área de aço que está tudo resolvido, né? Eu posso estar com uma deformação do concreto muito próximo do limite. Eu preciso observar isso também. Então, não é só calcular a área de aço, né? Pega uma seção, como infelizmente a gente aprende na graduação, né? Pega uma área de aço, pega uma seção, um carregamento e calcula a área de aço. Só que, assim, vocês já devem ter observado a quantidade de coisa que está por trás disso, né? É muita coisa. Sim. Tudo bem? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Não, por mim tá tranquilo. Agora esclareceu. Tudo bem, Camila? Alguma pergunta também ou não? Tudo certo, professor. Tranquilo. Ok. Bom, muito bem. Então, fizemos mais esse aqui, tá certo? Verificamos a máxima deformação de compressão do concreto. Então, tá dentro aqui. Próximo exercício, ele é um exercício de verificação, né? Só que esse aqui nós vamos fazer na próxima aula, eu quero fazer esse. Esse aqui é igual, só vai mudar a área de aço. E depois temos esse é mais completo, a gente vai fazer ele, né, verificando. Esse aqui também é de verificação, então a gente verifica o momento resistente a partir das armaduras. Aqui ele já tem inclusive armadura de compressão. Qual o domínio que se dá a ruptura dessa seção, as deformações do concreto e do aço e as tensões na armadura comprimida. Aqui a gente pode, inclusive, calcular a deformação, as tensões no concreto e na armadura tracionada também. A gente consegue calcular aqui. E também, eu não tinha visto aqui ainda, mas eu vou, na próxima aula, também mostrar aqui para vocês. Quer ver? Eu tenho uns aplicativos aqui. Deixa eu ver.
Vai abrir ou não vai? E, só falar, ele não abriu. Vou tentar aqui de novo. Java, ele requer Java. Tem que instalar o Java. Mas acho que não vou conseguir mostrar nenhuma aqui para você. Deixa eu ver se esse vai. Também não. Não adianta. Não, tudo bem. Não vai rodar nenhum aqui, eu acho. Não, não vai. Bom, na próxima aula eu mostro para vocês. Eu vou ter que verificar essa questão aqui. Tem que instalar o Java, senão eles não rodam. São os aplicativos que eles já fazem essa verificação aqui. Já dão as deformações da armadura, domínio, bem bacaninha. São aplicativos gratuitos, são acadêmicos, né? Não é para uso profissional, ainda que já esteja muito bem testado, né? Mas são aplicativos que foram desenvolvidos na USP, então a fonte é bastante segura, tá certo? Não há problema nenhum. Mas serve também para verificação de um cálculo ou de uma análise. Mas infelizmente eu não vou conseguir mostrar agora para vocês. Tem que instalar o Java.